Esporte versus arbitragem. Esporte Clube do Recife contra a arbitragem do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, aliás, na entrevista que o Daniel Paulista ia falar após o empate contra o Fluminense, o diretor-geral de futebol, o Henrico Ambrosini, desabafou, descascou contra a arbitragem, falando dos erros que para ele existiram no jogo, no empate contra o Fluminense, e também citando erros antigos, acho que ele estava aqui ainda, lá contra o São Paulo, do jogo contra o Palmeiras. Vamos dar uma ouvida no Ambrosini, é bom que vocês escutem direitinho, porque ele faz um desabafo, ele diz que tem alguém e algo contra o projeto do esporte, precisou ser um pouco mais claro, mas vamos botar a entrevista dele e depois eu falo com vocês aqui na Best TV. É triste eu ter que estar aqui hoje, né? Infelizmente estou aqui, porque parece que a gente se sente palhaço, essa é a grande verdade aqui. Parece que é uma grande palhaçada. Primeiro que o que tem sido recorrentemente, o que tem acontecido de forma recorrente aqui dentro, é um absurdo, um grande absurdo. E aí quem tem que vir aqui dar a cara, quem tem que falar, somos sempre nós, eu não vejo ninguém lá que ostenta escudinho FIFA e tudo, vir aqui dar a cara, né? Então é o seguinte, isso é revoltante, essa é a grande palavra. O Sintra, que está comandando bem a comissão de arbitragem, que é super educado conosco, super respeitoso, mas tem que tomar alguma providência, porque não é possível, alguma providência não é possível. Realmente, o que acontece aqui a gente começa a suspeitar de outras coisas, na verdade. Né? Tem gente que fica preocupada, a gente falar de arbitragem, de depois isso virar contra nós, mas a gente tem que vir aqui falar do escândalo que tem acontecido. Porque isso não pode ser aceitável. Vamos lá, Palmeiras aqui, Vasco lá, São Paulo lá, enfim. Hoje, a questão do pênalti, sabe o que nos foi falado aqui no intervalo? Que foi sem querer, do pênalti não, perdão, do cartão vermelho. Que foi sem querer, a análise no VAR pegou acima do tornozelo, que é o indicativo de expulsão, que já foi falado 200 vezes para nós nas reuniões de arbitragem, pegou sim acima do tornozelo, é um pisão e não, foi sem querer. Essa é a justificativa para nós? Por que não vem aqui falar que foi sem querer? Senta aqui nessa mesa e fala, foi sem querer, por isso que eu não dei. Então assim, e olha só que coincidência, quem era para ter tomado o cartão vermelho sofre o pênalti aqui, que também é super duvidoso, porque no campo, a leitura labial, eu dei a falta no Pablo, ou se o quarto árbitro deu a falta no Pablo. No mínimo discutível, se deveria ir pro VAR. Então, enfim, é revoltante estar aqui, ninguém gosta de estar aqui reclamando, falando, tendo que dar justificativas depois de uma partida bem disputada, é verdade, mas que a gente, de novo, é prejudicada. Parece que tem coisa contra o esporte. Não querem que o esporte faça todo o projeto que está sendo feito. Essa é a sensação, honestamente, essa é a minha visão. Que venham depois falar, mas olha só, vamos olhar aqui na câmera, no lance devagar, que encostou, Para mim, parece que tem coisa aí. Essa é a revolta, essa é a necessidade de estar aqui sentado e... Infelizmente, dá a cara nesse momento, nós temos que dar a cara sim, porque nós representamos 4 milhões de torcedores, 4 milhões de torcedores estão fazendo uma baita de uma festa aqui dentro, na chuva tinha quase 15 mil pessoas aqui dentro, então tem que sim bater palma, mas a gente não pode ficar de forma recorrente, sendo tratado dessa maneira, correto? Acho que esse é o meu grande ponto, esse é o meu grande desabafo, e a gente espera que alguém apareça para dar a cara, fale, porque é muito fácil vir aqui fazer o que fez e dar 3 jogos e tá lá apitando de novo, certo? Muito bem, ouvimos aí o Henrico Ambrosini. Gente, o esporte tem todo o direito de reclamar de arbitragem. Não só o esporte, todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que foram ou não afetados por erros têm o direito de falar e de se solidificar na sua reclamação junto à CBF, com os vídeos, mostrando os erros, o que é que aconteceu. O que não pode é jogar no ar, é fazer o que o Ambrosini fez nessa fala dele aí, porque ele precisa ser mais específico. Quem está contra o esporte? Quem está contra o projeto? Não, o que é que existe? Porque se você joga no ar, e o Daniel chegou a falar disso também, fica meio solto, né? Você, sabe, joga pra galera, mas não é específico em quem está trabalhando contra. É a CBF que é contra o futebol nordestino? É alguém que está querendo derrubar o esporte em vez de cair um clube grande? Então, eu acho que especificar mais para não deixar solta no ar a reclamação. E eu quero ver com vocês os lances, porque acho que aí onde é que ele tem razão.
embora o Sport acabou sendo, entre aspas, né, beneficiado de um lado e prejudicado do outro no primeiro lance, porque lembre que o lance que o Sport reclama, que ele reclama que o jogador merecia cartão vermelho, o Inácio, eu vou mostrar agora aqui, é justamente o lance em que o Fluminense faz o gol. Então, se não tem a falta lá atrás do Inácio, olha lá o lance. O lance é esse aí, ó, que foi no início da jogada do primeiro gol do Fluminense que foi anulado. Isso é falta e uma falta para cartão. Mesmo que se o atleta não estiver vendo, mesmo que seja sem querer, mas é uma falta para cartão. E o cartão aí, nesse caso, é cartão vermelho. Só que o Klaus foi lá, viu o lance da falta, anula o gol, mas não dá cartão vermelho para o atleta. Eu acho que ele deu apenas um cartão amarelo. Nem lembro se ele deu cartão amarelo, tá? Mas esse gol aí, que foi o primeiro, foi anulado. Então veja o que é o campeonato. E aí vale pro Ambrosini, que reclamou, né? Nesse lance que ele tá reclamando, o Fluminense teve um gol, gente. E veja que o Sport, nesse jogo, ele teve várias bolas na trave, Gabriel fez várias defesas. Então o Sport tem razão em reclamar, mas o que demonstra, que é muito claro nos jogos do Sport, é que não é só arbitragem, tem muito do time também. Vamos pro segundo lance, que aí é um lance polêmico e mais duvidoso ainda, que é o pênalti que redundou no segundo gol do Fluminense. Olha só, é outra polêmica gigante, porque os dois jogadores se enroscam ali e o que a arbitragem do VAR explicou é que viu um braço acho que é Luan Cândido, né? Que vai na mão do jogador do Fluminense. Eu vi uma disputa de bola e é corpo no corpo ali. Eu, sinceramente, acho que ele tem razão, não daria penalidade. Mas veja, se você observar, tem a mãozinha do Luan Cândido ali na mão do atleta do Fluminense. Suficiente para fazer pênalti? Não sei, o árbitro lá tem que ver. O jogador tropeça embaixo, mas é no próprio pé. A falta não é embaixo, a falta foi em cima. O lance é em cima, naquele... Não enganchou o braço, né? E aí, o Kennedy foi lá e fez o 2-1, quase que o Gabriel pega, tá? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, o Sport ele pode falar sim, ele pode justificar em relação à arbitragem, tem todo o direito, agora ele não pode, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, fazer isso cavalo de batalha e usar uma muleta para só usar a questão da arbitragem. Vamos passar para o jogo do final de semana no Sport aqui, que é Sport contra a equipe do Cruzeiro. E aí, meu amigo, o Sport tem uma grande oportunidade de fazer diferente daquele primeiro jogo. Lembra do primeiro jogo? Não? Lembra não? Vai ter imagem aí para você. Foi 4-0 na Ilha do Retiro. Uma lapada, né? O Sport tomou uma enfiada aqui, se bem que era um Cruzeiro completo, com muita gente. Nesse jogo agora, especificamente, o Cruzeiro terá 4 desfalques consideráveis que pode fazer o Sport ter uma boa apresentação por lá. Estão fora 4 titulares. O Fabrício Bruno, zagueiro, o William, lateral, o Lucas Romero, volante, e o Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, eis aí uma grande oportunidade do Sport enfrentar um grande, né, um time da cabeça do campeonato ali. O Flamengo está liderando, tem o Palmeiras um pouco abaixo, mas o Cruzeiro está na briga. Ele pode conquistar, quem sabe, um resultado importante, né? A derrota lá fora contra o Fortaleza ela foi muito ruim, mas veio esse empate em casa contra o Fluminense. Se ele trouxer um que não é bom dentro de casa, em hipótese alguma, claro que pelas circunstâncias do jogo, estava perdendo e tal, empatou no final, valeu. É um ponto para diminuir o tamanho da campanha vexatória, daquela história da pior campanha de todos os tempos, né? Campanha comparada à América de Natal, à Chapecoense. O ponto só serve para isso. Mas em relação ao campeonato mesmo, em casa tem que ganhar, não é para empatar. Fora de casa, por exemplo, com esse Cruzeiro desfalcado, se ele traz um empate, seria realmente um bom resultado, né? Contra esse Cruzeiro muito forte, que, repito, na ilha conseguiu ganhar por 4-0, mas era um time que estava completo. Ficamos por aqui com o Sport de hoje. Olha, você pode dar o like, você pode se inscrever no canal, você pode ativar as notificações aí para receber o nosso conteúdo aqui da Best TV. Abraço!